Glória a Deus, glória a Deus. Depois de muito tempo, fazer uma live hoje surpresa. Seja bem-vindo, Ana. Seja bem-vindo, Aline. Seja bem-vindo todos. Que alegria poder estar aqui. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Desde quando eu voltei de Curitiba, estou com esse propósito de fazer uma live sem avisar, sem nada, apenas entrar e compartilhar. Paz do Senhor, Aline, paz do Senhor, Ana. Sejam todos bem-vindos. Múcio, glória a Deus, que alegria poder revê-lo. Nos vimos bem rapidinho, né? No CIS, em Joinville, glória a Deus. Que alegria, que alegria. Glória a Deus. Somos homens de Deus, meu querido, deixados nessa terra para fazer a diferença, para realmente podermos impactar vidas. E eu louvo a Deus por poder estar aqui e tê-los aí, né? Vai mandando aí uns aviãozinhos aí, chamando mais pessoas para que nós possamos ter um tempo aqui de compartilhar. É um tempo de falar, de compartilhar das coisas do Senhor, algo que o Senhor tem colocado no coração, e eu quero ser apenas boca de Deus nesse momento, aproveitando esse feriado. Não sei quantas pessoas estão trabalhando, ou quantas pessoas estão aí tranquilas, mas quero compartilhar esse tempo. Até já postei uma palavra agora no Instagram, né, falando sobre a presença do Senhor. É impossível fugir dela, e nós precisamos exatamente estar neste lugar. Aline, estou no meio de uma mudança aqui. Opa! Então vai ligado aí, deixa o som bem alto aí. E aí não é feriado, né? Só aqui no Brasil. Mas glória a Deus, glória a Deus. Essa live vai ficar gravada, então vamos para o conteúdo, vamos lá compartilhar. Hoje pela manhã, vendo uma imagem, e o Espírito Santo trouxe muito forte essa palavra do Salmo 139. Este é um dos salmos onde mostra o quanto o Senhor é aquele que nos conhece de uma forma como nem nós mesmos nos conhecemos. Eu gosto de fazer uma pergunta sempre que eu encontro alguém, eu começo a conversar com alguém, e a pessoa, ela está em busca de saber ou de conhecer o porquê das coisas ou para quê das coisas. Uma das perguntas que eu sempre faço é: que dia que você nasceu? Porque muitas vezes nós queremos saber tantas coisas, mas qual o dia que você nasceu? Essa é uma pergunta bem interessante, e eu não estou perguntando o dia que você saiu da barriga da sua mãe, não. É o dia que você foi concebido, que é bem diferente. Nós não sabemos. Essa informação Deus guardou só para Ele. E eu costumo dizer o seguinte: Deus não pediu sua opinião, Deus não pediu a opinião do seu pai, Deus não pediu a opinião da sua mãe, Deus não pediu a opinião de ninguém. Seu Ademir da Qualifit, eu estou devendo o senhor uma ligação, né? Realmente eu preciso romper. Fiquei muito tempo sem falar com o senhor por uma série de coisas, mas eu vou fazer um contato para a gente poder alinhar aí, tá bom? Deus abençoe, obrigado por estar aí. Mas o que eu estava falando é que quando Deus escolheu nos criar, Ele não pediu a nossa opinião, Ele não pediu a nossa aprovação, Ele não pediu ideia de ninguém. Ele apenas nos criou por causa do seu propósito. E nós fomos criados porque nós somos importantes dentro do propósito do coração do Senhor. E até coloquei no título da live, né? Pare de fugir e corra para os braços do Pai. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivenciando tantos conflitos, nós temos tantas perguntas sem respostas, e às vezes parece que o caminho mais fácil é fugir de Deus, é fugir do propósito, é fugir daquilo que o Senhor nos criou para fazermos. E infelizmente, eu posso dizer que a tal da religião ou religiosidade, ela nos coloca nesse lugar de fuga. Porque muitas vezes nos é imposto tantas coisas, né? Você tem que fazer isso, tem que ser assim, você tem que... não pode isso, não pode aquilo. E às vezes nós estamos tão sobrecarregados que nós queremos ficar longe disso. Só que eu quero falar neste dia, nesta hora, é sobre relacionamento.
Porque quando nós olhamos o Salmo 139, nós vamos ver que não tem como fugir do Espírito de Deus. Não tem como fugir da vista do nosso Deus. Então, para onde nós vamos? E aí eu separei aqui no Salmo 139, se você quiser acompanhar ou anotar aí, o Salmo 139, entre os versos 7 a 10, vai dizer assim: é impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Olha que profundo. Não tem como nós nos escondermos da vista de Deus. E ele continua o verso 9: se tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Olha que forte. Aqui está claro que mesmo que eu e você tenhamos o desejo ou a intenção de fugir, a intenção de se esconder ou se colocar no lugar onde a presença de Deus não nos encontre, é impossível que isso aconteça. Porque, como diz o salmista, é impossível escapar da presença do Espírito de Deus. Ei, será que eu e você muitas vezes estamos tão angustiados, ou tão feridos, ou tão decepcionados com pessoas, com circunstâncias, com tantas coisas que nós queremos é fugir da presença? Nós queremos é nos colocar no lugar onde nós vamos apenas ter paz. E eu tenho encontrado tantas pessoas que estão frustradas, e elas querem apenas ter paz, elas querem apenas ter um pouco de sossego. Porque elas já tentaram, elas já trabalharam em algumas coisas e ao invés da coisa melhorar, parece piorar, não é verdade? E nós muitas vezes pegamos o caminho da fuga, achando que nós vamos conseguir resolver. Mas não há lugar que nós podemos fugir. E de certa forma isso é uma boa coisa. Por quê? Porque se eu não posso fugir, eu não posso me esconder, mas também eu não sou esquecido pelo Senhor. Guarde isso aí no seu espírito nessa manhã. Aqui parece que tipo, cara, então lascou, porque eu não tenho como correr de Deus. Mas na verdade nós devemos ressignificar isso e nós devemos guardar o seguinte: eu nunca vou ser esquecido por Deus, porque não importa o que aconteça, não importa para onde eu vá, eu sempre vou ser achado por Deus. Você pode dar um glória e escrever glória a Deus, porque não importa o que aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos considerando o que nós vivenciamos, o que nós estamos experimentando, mas há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo morria naquela cruz em meu e em seu favor. E nós não estávamos lá. Nós não tínhamos feito absolutamente nada, nem de bom e nem de ruim. Mas ele já tinha pensado em nós, ele já tinha pago um preço e ele já tinha feito algo que iria mudar a nossa vida quase que 2000 anos depois. Glória a Deus, Juliana, glória a Deus, Aline, isso. Então nós precisamos ter essa convicção de que nós não somos esquecidos pelo Senhor. Nós não somos nunca deixados de lado por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não, é impossível que nós possamos correr. E hoje, nesse momento aqui, eu estava ouvindo essa música, né? Essa música da Aline Barros, né? Que é muito inspiradora, porque, ou melhor, desculpa, da Aline Barros, oh Jesus, da Gabriela Rocha, desculpa aí, Gabriela, foi um lapso aqui. A música da Gabriela Rocha, que fala que ele nos atraiu. E o texto da música, a tema fala assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. A glória dele sempre vai nos atrair para próximo. Por isso que eu quero falar mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro aqui. Muito cuidado, porque a religião, os dogmas, a religiosidade, ela nos afasta, porque ela coloca muita pressão. Deus nos chama para um relacionamento, e aqui vai dizer que a glória dele nos atrai para perto. E aí o texto, né,
que eu quero deixar para você também, está lá em Êxodo capítulo 3, de 1 a 4, onde vai falar exatamente a base dessa canção. E o contexto dessa canção é que Moisés foi escolhido por Deus antes de nascer. Moisés foi separado por Deus quando ele apenas era um embrião da barriga da sua mãe. E ele nasce num momento conturbado do povo de Israel, que vivia no Egito como escravo, já há quase 400 anos de escravidão. E Moisés vem ao mundo num momento conturbado, onde as crianças estavam, principalmente as crianças, meninos, estavam sendo mortas por ordem de Faraó. Dulce, ei, glória a Deus, Deus te abençoe. Quanto tempo, glória a Deus, bom que você está aí. E Moisés nasce nesse contexto conturbado, onde ele precisa ser escondido pela sua mãe. Imagina, a sua mãe já teve que o esconder durante 9 meses de gestação. E quando ele nasce, ele precisa ser escondido para não ser morto por Faraó. Mas chega num momento que é impossível mantê-lo ali naquela situação, e ela tem um direcionamento que parece uma loucura, mas era algo que ela precisava fazer. E ela coloca aquele bebezinho num cesto e coloca num rio, porque ela entendeu que não dava mais para mantê-lo naquela situação. Só que o nome Moisés, eu não sei se você sabe o que significa, mas o nome Moisés significa tirado das águas. Então muitas vezes as pessoas vão nos colocar em um lugar que parece falar, meu Deus, vai perecer, porque pegar um bebezinho de meses e colocar dentro de um cesto e colocar dentro de um rio, parece que é loucura. Mas era a única saída que a mãe de Moisés encontrou para que ele fosse, de alguma forma, encontrado por alguém. E é interessante que quem tomava banho ali próximo, e ela sabia dessa informação, a filha de Faraó. Agora, para que se cumprisse o propósito na vida de Moisés, olha que interessante. O nome Moisés é tirado das águas. Então ele precisava estar na água. Não tinha outra forma de o propósito se revelar. E aí o que acontece? Aquele bebezinho está ali na água, um lugar perigoso, um lugar assustador com certeza, para um bebezinho estar dentro de um cesto boiando rio abaixo. Mas de repente aquele choro do bebê Moisés é escutado, chega aos ouvidos da filha de Faraó. E ela manda exatamente fazer o quê? Tirá-lo da água e trazer para ele. Aqui o propósito já estava sendo revelado, o nome dele já estava agora trazendo à existência a realidade que ele precisava. E ele foi tirado das águas, ele foi salvo. E a filha de Faraó fala, opa! Havia um decreto de que todos os meninos deveriam ser mortos. Mas naquele momento, Deus, de uma forma tão gloriosa, tão sobrenatural, diz, através da boca daquela mulher, da filha de Faraó, e fala, esse aqui não, esse aqui é meu, e esse aqui eu vou ficar para mim, eu vou cuidar dele. Ei, eu não sei o que você possa estar enfrentando, eu não sei o que você possa estar passando, mas mesmo que as circunstâncias possam ser contrárias, mas Deus levanta alguém, Deus escolhe alguém, Deus traz alguém para tirar você do lugar de morte e levar você agora para o palácio. Porque Moisés agora deixa de ser apenas um filho de uma escrava, para ser agora filho da filha de Faraó. Olha que fantástico. Só que por que eu estou contando isso tudo? Porque Moisés foi escolhido para ser o libertador. E Moisés agora é levado para o palácio, é levado para o melhor do Egito, e ali ele aprende, ali ele cresce, ali ele desenvolve por causa do propósito. Então há lugares que Deus nos leva que mesmo que não faça sentido para nós, mas isso está ligado, conectado ao propósito de Deus. Eu acho que, deixa eu parar aqui, eu acho que essa palavra ela precisa alcançar alguém. E eu quero te dar a oportunidade, eu vou fazer isso agora. Faz aí, manda um aviãozinho aí, agora, para algumas pessoas.
Eu entrei aqui e eu tenho buscado ser intencional naquilo que o Senhor me manda, me dá direção para fazer. E eu quero ser intencional e eu quero convidar você também agora a enviar aí para algumas pessoas, para que pessoas possam se conectar e possam também ouvir essa palavra. Eu só entrei aqui porque eu creio muito forte de que Deus quer falar com alguém, que Deus quer ministrar o coração de alguém. E eu já escolhi várias pessoas aqui, estou mandando aqui agora, porque eu creio que nessa manhã, 11h36 da manhã, alguém precisa ouvir de que nada está fora do controle. Como eu já li no Salmo 139, não tem como fugir. Nós nunca seremos esquecidos. Fran, Deus te abençoe, acabou de entrar, Deus te abençoe, glória a Deus. Nós precisamos estar ligados, porque muitas vezes nós tentamos juntar as peças do quebra-cabeça, mas elas não fazem sentido para nós. Mas nós precisamos entender de que há um propósito maior. Nós começamos a falar do Salmo 139 e agora nós já estamos em Êxodo capítulo 3. Por quê? Porque existe uma conexão. Isso, Dulce, 20 pessoas, glória a Deus. Nós precisamos trazer mais pessoas para ouvir a verdade. E eu entrei aqui porque eu creio que o Senhor tem algo para falar. Glaucia, obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Porque muitas vezes nós olhamos para trás e parece que a nossa história não faz sentido. Eu passo isso, nós passamos isso e muitas vezes nós ficamos confusos, nós ficamos amedrontados, porque parece que as peças não se encaixam. Mas nós começamos no Salmo 139 dizendo que nós não podemos fugir, nós não temos como esconder da presença de Deus. Mas também nós chegamos agora em Êxodo, onde nós estamos falando de alguém que nasceu num contexto conturbado, mas que o propósito de Deus iria de uma forma muito clara, muito direta ser estabelecido. E mais, quando nós entendemos isso, nós começamos a ter um parâmetro para que nós possamos ver a vontade de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. E Moisés, agora tirado das águas, né? Que significa o seu nome, é levado para o palácio e começa a desfrutar agora de uma realidade totalmente diferente do seu povo. Muitas vezes Deus vai nos pegar e nos tirar do meio da nossa parentela, do meio dos nossos, vai nos levar e vai nos lançar para um lugar que parece que nos desassocia do propósito. Mas na verdade é um tempo de preparação, é um tempo de ajuste, é um tempo que o Senhor usa para nos moldar, é um tempo que Ele nos usa para nos preparar para o propósito. E mesmo que aparentemente as coisas fujam do controle, eu estou falando para alguém aqui que talvez nesse momento está olhando e falando, cara, não entendo, não dá para entender o porquê ou para que as coisas estão acontecendo e não fazem muito sentido. Mas não fazem sentido para nós. Mas fazem sentido dentro do propósito do coração do Pai. E Moisés agora vive numa realidade enquanto o povo dele é escravo, sofre, passa fome. Giza, Deus te abençoe. Aline, glória a Deus. Mas ele estava num lugar agora sendo preparado para um propósito muito maior do coração do Pai. E muitas vezes nós olhamos para alguém ou para a história de alguém e ela nos inspira, mas também nos incomoda porque nós falamos, poxa, mas por que ele? Porque há um propósito de Deus. Talvez quem sabia, quem era próximo a Moisés e olhava e via Moisés passando e falava, cara, não entendo porque ele está nessa condição e nós ficamos para trás. Só que na verdade o propósito de Deus precisava lançar Moisés, porque através de Moisés, ele seria aquele que iria pôr a corda. Olha essa imagem que me vem, deixa eu compartilhar com você. Pensa num arqueiro agora com uma flecha amarrada com uma corda. E essa corda precisa alcançar um determinado lugar, porque ela precisa ficar presa para que você possa ter acesso a algo que, humanamente falando, você não tem. E de repente aquela corda é amarrada naquela flecha ou algo assim, e ela é lançada num determinado lugar alto, e ali ela engancha, e você pode subir, acessar. Moisés foi lançado à frente, Moisés foi lançado para um lugar, porque ele era aquele que iria conectar, geraria agora uma estrutura para tirar aquele povo daquele lugar. Então, muitas vezes, Deus vai nos lançar à frente, porque há um propósito de nós
sermos o resgatador, ou aqueles que vão resgatar ou libertar o povo de Deus, ou pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas para isso. E aí Moisés agora, naquele lugar lá no Egito, ele começa a crescer, a aprender, a entender como funciona o contexto, né, do Egito. Cresce, aprende, mas aos 40 anos algo acontece. Um dia Moisés sai para visitar lá o seu povo e vê, e de repente ele vê ele já tinha tomado conhecimento de que ele era um hebreu, mas que viveu no Egito, então ele já sabia a sua verdadeira identidade. Ei, talvez hoje você esteja numa condição que não reflita a sua verdadeira identidade, mas nunca perca a sua verdadeira identidade, porque ela está ligada ao seu propósito. A nossa verdadeira identidade está conectada com o nosso propósito. O propósito da vida de Moisés estava conectado à sua identidade. A sua identidade ele não era um egípcio, ele estava um egípcio, mas ele era um hebreu. Ele era um dos escolhidos pelo Senhor para aquele contexto. E aí Moisés, um dia saindo, de repente ele vê um egípcio batendo num hebreu. E naquele momento ele entra e tenta resolver isso. 40 anos, Giza, 40 anos, presta atenção, fica ligadinha aí que você já está ligada, fica mais ligada. E aí ele tenta apartar, mas as coisas fogem do controle e Moisés acaba matando aquele egípcio. E ele, com medo, ele esconde o egípcio na areia. Então, resolvi. Eu fiz algo impensado, mas vou colocar aqui e pronto. Ninguém viu. Só que não há como esconder a mentira por muito tempo, não é verdade? Como diz um ditado, a mentira ela tem perna curta. E o que aconteceu no outro dia? Moisés sai de novo e aparentemente ninguém viu, ninguém sabe, está escondido, está esquecido. Mas alguém fala: Moisés, nós vimos o que você fez ontem, né? E muitas vezes o diabo diz pra gente: eu sei o que você fez no verão passado. Aí vem a acusação. Quando aquilo que nós achávamos que estava camuflado, escondido, vem à tona, vem o medo, a insegurança. E o que nós queremos fazer muitas vezes? Correr, fugir, nos esconder. E o que Moisés fez? Com medo de Faraó, ele agora tem que fugir. Ele tem que se esconder. E só havia uma forma dele fugir da morte ou de cair nas mãos de Faraó. Era fugir para o deserto. Eu quero falar para alguém que talvez nesse momento esteja num deserto. E você teve que sair de alguns lugares porque nesse lugar havia ameaça. Havia situações que colocavam em risco até a sua própria integridade. Só que você sai, tem que deixar para trás pessoas, situações. E no deserto, a gente sabe que é um lugar árido, um lugar sem vida, um lugar sem expectativa, um lugar que a morte é tão próxima. E se nós não tivermos cuidado, nós paramos. Só que o deserto não é lugar de habitação, o deserto é lugar de passagem. Presta atenção, o deserto não é lugar de moradia, não é lugar de ficarmos, o deserto é lugar de passagem. Agora Moisés precisa fugir, e o lugar que ele viu que ele poderia ter uma chance de escapar era no deserto. E Moisés agora, no intuito de não morrer, de não ser encontrado por Faraó, ele foge. Ele foge e depois de um tempo de fuga, ele chega num lugar, numa região chamada Midian. E ali Moisés encontra uma família, a família de Jetro. E é tão interessante que muitas vezes nós não entendemos as conexões que Deus faz ou o propósito do coração de Deus. E ali em Midian ele encontra um sacerdote chamado Jetro e ele tem filhas. E aí, encurtando a história, pra gente, já tá muito longa essa live, vou cortar ela aqui. Ele casa com Zípora, a vida aparentemente muda, agora aquele fujão, aquele homem que tinha um propósito maravilhoso, agora é um pastor de ovelhas, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus 2 filhos, e agora acabou o propósito.
Egito, nunca mais, eu não posso voltar lá, senão eu morro. Muitas vezes nós estamos fugindo do lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Nós falamos, nunca mais, e nunca mais eu faço isso, nunca mais eu volto para esse lugar. Eu vou encurtar ali, porque senão eu fico aqui até amanhã falando. Mas eu creio que há um propósito muito específico. E aí, aquele lugar que ele achava que nunca mais ele poderia voltar, era o lugar que Deus tinha preparado para que ele pudesse cumprir o propósito inicial de Deus. Só que quando Deus quer, Ele sabe como nos encontrar. Por isso que eu comecei falando do Salmo 139, para onde eu vou fugir? Não há como fugir. Moisés estava do outro lado do deserto, vivendo uma vida totalmente descaracterizada do propósito. E aí nós precisamos trazer, e eu vou falar essa palavra aqui, a Giza vai entender bem, porque Moisés viveu no Egito 40 anos. 40 anos, um ciclo. Só que quando ele mata o egípcio, ele tem que fugir, e agora se passaram mais 40 anos. Moisés já está com 80 anos. E de repente ele estava um dia comum como hoje, né? Um dia normal, um dia como outro qualquer. Moisés agora vai levar o rebanho do seu sogro, né? Que ele compartilhava e ele cuidava. E ele vai de novo para trás do deserto, ao monte chamado Horebe, levando o rebanho, as ovelhas. E naquele dia talvez Moisés só pensava em como cuidar das ovelhas, não tinha nada de especial na sua mente, não tinha não vislumbrava nada grandioso ou maravilhoso, ou um propósito, nada disso. Talvez ele estava ali só vivendo, porque já se passaram 40 anos, aparentemente acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais nada novo que possa acontecer. Talvez você esteja aí olhando e falando, já se passaram tanto tempo, as promessas já estão quase que caducando, né, aos nossos olhos, e eu tô aqui, fazendo as coisas normais do dia a dia, né, as mulheres estão aí, talvez, trabalhando, hoje, talvez por ser feriado no Brasil, estão em casa, cuidando dos filhos, cuidando das casas, cuidando de coisas, e falando, cadê a promessa? Cadê a promessa? Nada aconteceu. Mas é então interessante que num dia que aparentemente era comum, era normal, como um dia qualquer, Moisés ali no deserto, apacentando as ovelhas, fazendo algo tão comum, que ele teve que aprender a fazer. Isso aí, Giza, de repente, o de repente de Deus. Quando ele assusta, um anjo do Senhor aparece, só que ele não apareceu de uma forma aleatória, não. Entrou uma ligação aqui, mas tá todo mundo aí? Me dá um ok aí, está todo mundo aí, porque eu perdi a conexão aqui. Deixa eu ver, me dá um ok aí, tá todo mundo aí? Só pra gente finalizar, agora é pra finalizar, mais 5 minutos eu paro aqui, prometo. Me dá só um ok, vocês estão ouvindo. Ah, voltou, então ótimo, vamos finalizar aqui, 5 minutos. E de repente, algo acontece, sobrenatural. Ei, fica atento ao sobrenatural do Senhor, porque o anjo do Senhor veio, só que ele não veio de uma forma tradicional, né? O anjo veio no meio de uma sarça que pegava fogo, só que a sarça pegava fogo, mas ela não queimava, ela não se consumia. Ei, nós muitas vezes queremos que o Senhor nos fale, mas há coisas que Ele vai fazer que foge da nossa compreensão. A sarça era uma planta que Moisés conhecia, só que havia algo diferente, havia um fogo naquela sarça, havia algo acontecendo, mas ela não se consumia, porque era a presença de Deus ali, o anjo do Senhor se manifestou ali, e de repente Moisés vai olhar para aquela sarça, porque chamou a atenção. Ei,
Ei, Deus vai chamar a sua atenção, algo vai acontecer e eu profetizo que você vai ser impactado por algo que o Senhor vai fazer e você vai ter uma experiência que é sua. Porque naquele momento Moisés estava sozinho, ele cuidando das ovelhas, ele fazendo algo que ele não estava relacionado com o seu propósito. Ei, ele estava ali, aparentemente, acabou. Ei, eu passei 40 anos no Egito sendo preparado, eu sei falar, eu aprendi habilidades, eu tenho capacidades, mas agora acabou. Já são quase 80 anos e eu agora sou apenas um pastor de ovelhas, agora o propósito se perdeu. Não se perdeu. Deus não perde o time, Deus não perde o tempo, não há como fugir. Lembra, o Salmo 139 vai trazer isso com clareza. E eu quero incentivar você a meditar nesse salmo hoje. Sabe por quê? Porque nada pode impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Agora, quase 80 anos depois, Moisés tem uma experiência com Deus. E naquele momento, era um momento de virada. E eu quero profetizar que hoje, dia 8 de junho de 2023, às 11h52, vai dar meio-dia desse dia, é um momento de virada. Ei, eu não planejei, mas Deus planejou, é um momento de virada, é um momento do Senhor virar algo na sua vida, é um momento do Senhor trazer uma novidade. Talvez você achava que hoje era apenas uma quinta-feira de feriado, ou mais um dia. Não, hoje é um dia. E eu só estou aqui intencionalmente porque eu entendi que havia algo que precisava ser liberado. E eu glorifico a Deus por você estar aí, porque você está recebendo. A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Ei, não importa o que vai pegar fogo do seu lado, nada vai destruir o propósito de Deus, nada vai impedir a obra do Senhor, nada vai impedir o que Deus está fazendo. Ei, nós precisamos ter a nossa mente conectada nos céus. Nós precisamos sair do cotidiano, do natural, nós precisamos acessar esse lugar, porque muitas vezes nós nos perdemos no processo. Mas aqui está um homem que, quando ele tem essa experiência, o texto vai dizer que o verso 4 de Êxodo capítulo 3 diz assim: e vendo o Senhor que se virava para ver, Moisés agora é chamado a atenção, ou aquele evento chama a atenção de Moisés, e agora ele se vira. Ei, existem coisas que Deus vai usar para chamar a nossa atenção, para que nós possamos olhar na direção certa. Só que aqui tem algo bem interessante. Quando ele se vira para olhar para aquela sarça, Deus bradou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Eita glória! Quando Moisés achava que ele já tinha sido esquecido, ele era apenas um pastor no meio do deserto, cuidando de ovelhas, sem expectativa, sem perspectiva. De repente uma sarça começa a pegar fogo, e quando Moisés se vira, ele não escuta outro nome que ele não conhecia, mas ele escuta um nome que está conectado ao propósito. Ele foi tirado das águas. Ei, Moisés foi tirado das águas. Moisés foi tirado da morte. Moisés foi tirado daquele lugar onde poderia ser o fim da sua vida, mas por causa do propósito. E agora ele escuta Deus falando 2 vezes: Moisés, 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 Moisés. Ei, talvez nesta manhã Deus está gritando o seu nome. Ei, Deus está gritando o seu nome e você precisa responder. Meu Deus, que resposta! A resposta está aqui, no verso 4 de Êxodo 3, o finalzinho. Sabe qual foi a resposta de Moisés? E eu encerro com isso. Moisés respondeu: eis-me aqui. Você pode repetir comigo? Ou digitar aí: eis-me aqui. Meu Deus. Meu Deus, é forte a presença do Senhor. Não sei se você consegue perceber, mas é forte a presença do Senhor nessa hora. Muitas vezes nós estamos querendo saber o que Deus tem, nós estamos querendo entender o propósito, nós estamos querendo que o Senhor faça. Uma vez, só compartilhar algo aqui com você. Uma pessoa
me ligou e falou: pastor, me ajuda aí, ora aí, pergunta. Eu estou perguntando a Deus o que Deus quer para mim, o que Deus quer fazer na minha vida. Glória a Deus por você que está aí respondendo. E aí eu fui orar por essa pessoa, porque a pessoa pedindo, eu quero entender o propósito, eu quero saber o que Deus tem para mim. E aí eu comecei a orar por essa pessoa, buscando esse direcionamento, e sabe o que o Espírito Santo trouxe para mim, ao meu espírito? E aí eu compartilhei, eu mandei um áudio para aquela pessoa falando assim: ei, eu orei, e sabe o que o Espírito Santo disse? Que ao invés de você ficar perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor tem? Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Por que Ele já não coloca e diga: Senhor, eis-me aqui? Sabe por quê? Aí eu entendi o que o Senhor estava dizendo. Porque muitas vezes quando eu fico querendo saber o que o Senhor quer, e eu fico pedindo e perguntando, mas se eu não estou disposto a dizer eis-me aqui, ou me colocar à disposição, eu corro o risco, sabe de quê? E foi isso que o Espírito Santo me trouxe, porque quando nós queremos saber, mas nós não estamos dispostos a obedecer, nós corremos o risco de entrar num processo de desobediência, porque uma coisa é eu não saber o propósito, outra coisa é eu tomar conhecimento do propósito e falar: ah não, Deus, não, isso aí eu não quero, não, isso aí não dá para mim, não era o que eu pensava. Então, ao invés de você perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Se coloque à disposição, diga: Senhor, eis-me aqui, porque não importa o que o Senhor tenha, eu já estou disposto. Glória a Deus. Vocês estão pegando essa revelação aí? Vocês estão entendendo aí? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo saber, mas talvez sabermos o que Deus tem não faça sentido e nos faça recuar, nos faça fugir, nos faça não dizer sim. Mas quando nós temos um coração e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eu já estou dizendo: Senhor, não importa o que vai acontecer, o que o Senhor tem, o que o Senhor vai fazer, eu estou disposto. Olha que forte. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós nunca vamos ficar numa situação ruim quando nós dizemos sim para Deus. Quando nós respondemos. E quando você ouvir essa canção, você não vai ouvir ela da mesma forma. Porque essa canção que chama Me Atraiu, da Gabriela Rocha, mostra que Deus está nos atraindo para esse lugar onde nós vamos ter a oportunidade de responder ao chamamento. A chama pegando fogo e não se consumir foi algo que Deus usou para chamar Moisés agora, porque de onde ele foi tirado, ele precisava voltar. Ser um pastor de ovelhas no meio do deserto era temporário, porque o propósito estava ligado ao lugar de onde ele saiu. Talvez se Deus chegasse para Moisés e falasse: Moisés, agora eu preciso que você volte. Ele ia falar: de jeito nenhum, misericórdia, eu saí de lá fugido, se eu voltar para lá eles vão me matar, eu sei o que vai acontecer. Não, Deus, antes de Deus falar qualquer coisa, Deus se apresenta, Deus chama ele pelo nome. E a resposta dele, por causa daquela presença, daquela experiência com Deus, foi: eis-me aqui. Agora são 11h59. Nós estamos no meio do dia, literalmente. E eu quero orar com você agora. Para que não importa o que aconteceu, se passou, como as coisas foram, esse é o tempo de responder positivamente. Não é tempo de entender, não é tempo de conjecturar, não, é tempo de dizer: eis-me aqui. Porque quando nós dizemos eis-nos aqui, nós estamos dando a oportunidade para que o Senhor possa fazer. E para finalizar, eu quero deixar para você Efésios capítulo 3, verso 20. É isso? É isso mesmo, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nunca é sem nós, é em nós, é através de nós que opera. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu contar comigo e com você. O povo de Israel foi tirado do Egito
Porque Moisés respondeu sim. Deus poderia usar outras circunstâncias, sim, mas Moisés nasceu com esse propósito. Ei, você nasceu com um propósito muito específico do coração de Deus. E porque você está respondendo nessa manhã, o eis-me aqui, se prepare, porque algo sobrenatural o Senhor vai fazer na sua vida. Podemos orar? Podemos orar? Eu oro para que o Senhor tenha trago clareza ao seu espírito nessa manhã. E nesse horário agora, já estamos na metade do dia. Eu tenho certeza que algo sobrenatural o Senhor vai trazer nessa metade do dia para mim e para você. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Senhor, não nos deixa perdidos nos nossos afazeres, na nossa vida. Mas que nessa manhã, nesse início de tarde, nós sejamos atraídos pela tua presença. Alguns vão ver a sarça pegando fogo, alguns vão ver algo, alguns vão ver... Ei, Pai, o Senhor é criativo. O Senhor, com Moisés, usou a sarça. Mas com cada um, o Senhor usa algo que nos vai chamar a atenção. E quando isso se apresentar, nós já sabemos como é que nós vamos responder. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto, eu quero. Não sei o que é, mas eu estou pronto. Pai, que os sonhos, os propósitos, os projetos do teu coração que já foram colocados no coração dos teus filhos, que estão aqui agora, e que vão ouvir depois, eles possam ter a certeza que tudo vai destravar a partir do eis-me aqui, da disposição em fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Obrigado, Senhor, porque a voz do Senhor vai ser ouvida. E o nosso eis-me aqui vai selar o destino, o propósito e o novo tempo do Senhor. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos por esse tempo e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só ouvir aí. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, era para ser uma live pequenininha, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, o Senhor tem a liberdade de falar, de fazer, de trazer. E eu oro para que você, assim como eu, possa ter sido abençoado nesse momento. E eu amo poder compartilhar. Quem já caminha comigo, já teve a oportunidade de estar junto comigo, sabe o quanto eu amo compartilhar a palavra do Senhor. E eu prometo que eu vou me colocar aqui mais vezes para apenas compartilhar, abrir o coração sem muita, sei lá o que, preparação, sem muita coisa, simplesmente deixar fluir aquilo que está no coração de Deus. Eu vou para Charlotte, só vamos pensar aí, Aline. Pensa aí que eu já tô com uns projetos aí para esses lados aí, me fala que nós vamos orar juntos. Tá bom? Mas glória a Deus. Se você foi abençoado, se o Senhor falou seu coração, eu vou deixar essa live salva, né? Vou colocar também lá no canal do YouTube. Eu mudei o nome do canal, agora é Inteligência Espiritual. E se você quiser entrar lá também para encaminhar para alguém, para mandar para alguém, eu creio que vai abençoar e vai alcançar pessoas que o Senhor tem e quer falar através dessa palavra, tá bom? Deus te abençoe, uma tarde aí inspiradora, e fique atento, porque para Moisés Deus usou a sarça, agora para mim e para você, Ele vai usar algo que vai fazer sentido para nós. Um beijo no seu coração, uma tarde inspiradora na presença do Senhor, e em breve estaremos juntos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.